Olá, meu nome é Jonas Cavalcante, eu sou estudante de Ciência da Computação na UFMG e esse vídeo é sobre um trabalho na matéria Teoria dos Jogos em Computação. Primeiramente, o objetivo desse trabalho é tratar sobre um artigo que explora algum dos assuntos tratados durante o semestre. O artigo escolhido para esse vídeo se chama Risk Aversion and Engagements in the Sharing Economy. Os autores dele são a Jéssica Santana, do Departamento de Sociologia, e o Paolo Parigi, do Instituto de Pesquisa em Ciências Sociais da Universidade de Stanford. Primeiramente, falar do que se trata esse artigo. Ele fala sobre economia compartilhada, dizendo que ele é um novo tipo de comunidade online que tem importantes implicações no comportamento no mundo real. O objetivo desse estudo é trazer uma relação entre o engajamento na economia compartilhada, associada a isso com a aversão a risco que a pessoa possui. Utilizando uma pesquisa no meio web e um experimento em campo, foi aplicado uma adaptação de um jogo de loteria de Holt and Lowe para um grupo seleto que representa os participantes dessa economia compartilhada. Foi determinado que a frequência da atividade na economia compartilhada prediz o risco à aversão, mas apenas quando essa interação possui o fator de satisfação associado a ele. Quando há maior satisfação com a economia compartilhada, há uma diminuição da aversão a risco e uma maior frequência de uso está associado com maior risco à aversão. Essa análise mostra que há algumas limitações nessa perspectiva estática de como as atitudes de risco estão relacionadas à participação das pessoas nessa economia compartilhada. Fazendo uma introdução em relação ao artigo, inicialmente no ano de 1960 houve um movimento hippie que ele embasava muito a ideia de que os seres humanos não precisavam de ter posse de bens ou dos serviços, e sim que a ideia era compartilhar aquilo. Apesar desse movimento não ter resistido sequer uma década, ocorre hoje um fenômeno similar na atualidade. Porém, ele está relacionado mais no âmbito tecnológico, onde ao invés de ser focalizado em uma região geográfica, o mundo inteiro consegue ter esse compartilhamento tanto de serviços quanto de bens. Um exemplo disso seria o, o aluguel da casa de uma pessoa que já possui, ou até mesmo a realização de uma carona. Nesse mercado, né, da economia compartilhada, temos que cerca de 40% da população americana já participou ou participa dessa economia, e a ideia no artigo é elucidar qual é a relação que existe entre o engajamento nessa economia compartilhada e a aversão do risco com as pessoas que fazem parte dela. Falando um pouco mais da economia compartilhada, ela descreve o crescimento de um ecossistema em que há provedores e consumidores para acessar temporariamente alguns produtos ou serviços. A ideia principal da economia compartilhada é priorizar a acessibilidade e utilização ao invés de simplesmente a posse de algum bem ou algum serviço. Liderando essa economia, há empresas de tecnologia que utilizam a internet com o objetivo de aumentar a eficiência com a qual as pessoas se conectam umas com as outras. Algumas pesquisas estimam que os participantes de uma economia compartilhada está na faixa de 19% a 40% da população americana. Além disso, a economia compartilhada está acontecendo agora porque nós vivemos em uma revolução tecnológica que está remoldando a forma como os indivíduos processam informação e como eles se relacionam uns com os outros. Alguns incentivos, tanto sociais quanto financeiros, são utilizados numa economia compartilhada, a participação dela, e ele pode variar de acordo com o método de pesquisa e também de acordo com as pessoas que estão sendo entrevistadas. De qualquer forma, é um consenso que uma parte
primordial nas organizações que utilizam a economia compartilhada nesse mercado é a questão da confiança. Em 2014, um, um estudo de marketing indicou que o risco é a primeira barreira da grande parte das pessoas que não utilizam a economia compartilhada. A ideia nesse artigo, analisando, considerando todo esse contexto, é tentar responder duas perguntas principais. A primeira delas é em que medida as atitudes de risco estão correlacionadas com o engajamento numa economia compartilhada e se mudanças no nível de engajamento afetam as atitudes de risco nesse contexto. Ainda sobre esse mesmo contexto da economia compartilhada, o artigo trata de duas hipóteses que serão utilizadas em sua pesquisa. A primeira delas é que os participantes que utilizam sites de economia compartilhada com maior frequência têm menor risco à aversão do que participantes que utilizam esses sites com uma menor frequência. A segunda hipótese indica que experiências positivas reduzem o risco à aversão, enquanto experiências negativas tendem a aumentá-la. Isso devido ao fato de que quando uma pessoa utiliza um site de economia compartilhada, ela, ela sofre um risco de que aquele serviço que ela está pagando para receber não seja realizado como ela deseja. Então, devido a isso, ela tem que considerar esse fator de risco quando ela utiliza esse serviço. Então, quando a pessoa utiliza um serviço de economia compartilhada, ela já está lidando com um grande risco de não ser atendida conforme ela gostaria. Então, quando a pessoa utiliza muito esse site, tem-se a ideia de que ela tem uma versão a risco menor do que quem utiliza menos. Quanto à questão das experiências, quando uma pessoa utiliza o site de economia compartilhada, ela tem um serviço bem prestado, melhor do que até o que ela esperava, ela geralmente tende a ter uma menor aversão a risco para utilizar outros serviços futuramente. Essa primeira hipótese, se for analisada, ela sugere um modelo estático em que a seleção ela é enviesada na influência do nível de engajamento. Já a segunda, ela apresenta uma perspectiva dinâmica em que o risco ele pode variar de acordo com a qualidade que a pessoa teve numa experiência utilizando algum serviço ou algum bem nessa economia compartilhada. Ela também sugere que as atitudes de risco podem mudar como um resultado da experiência que a pessoa teve nesses sites que utilizam economia compartilhada. O terceiro tópico desse artigo, ele trata sobre como mensurar atitudes de risco. Primeiramente, uma decisão arriscada, ela envolve a questão de que um resultado indesejado, ele é tão provável ou mais provável que um resultado desejado, ou tem uma decisão em que as consequências do resultado indesejado superam em muito os benefícios do resultado desejado. É a questão do payoff. Com isso em mente, Holt e Lowry eles desenvolveram um instrumento para medir as reações individuais dos participantes à diminuição do risco. É chamado de jogo de loteria de risco, em que os participantes eles escolhem uma série de 10 pares de loterias. Embora cada par de as opções tenha as mesmas consequências monetárias, as probabilidades associadas às consequências de cada loteria são diferentes. Como vocês podem ver aqui na tabela, temos a opção A e a opção B, e a cada par tem uma porcentagem diferente de um outcome ocorrer. Se analisando essa tabela, pode-se ver que até a quarta rodada, o payoff da opção A ele compensa mais que o payoff da opção B. A partir da quinta opção, o payoff fica negativo, né? Essa quarta coluna, Expected Payoff Difference, ela considera a diferença do payoff da opção A menos o payoff da opção B. E a partir da quinta rodada é possível analisar como que a opção B se torna mais vantajosa
do que a opção A. Então, qualquer jogador que mudar a sua opção de A para B antes da rodada 5, ele pode ser considerado como tolerante ou uma pessoa que tem uma baixa aversão a risco. A partir da quinta rodada, qualquer jogador que troque após a quarta rodada, ele pode ser considerado avesso a risco. E aqueles que trocam durante a quinta rodada também podem ser considerados neutros a risco. Para capturar com mais precisão o comportamento dos participantes na economia de compartilhamento, o estudo foi todo realizado de forma online. Esses participantes eles foram pesquisados e observados em um jogo experimental por meio do site Exchange. Para selecionar os indivíduos para esse estudo, foi feita uma colaboração com vários sites de economia compartilhada para obter uma amostra sorteada do banco de dados de forma aleatória. A partir desse levantamento, foram os sites colaboradores criaram amostras aleatórias estratificadas por nível de envolvimento dos seus participantes em suas comunidades. Então, os participantes que tinham um potencial maior receberam e-mail desse site de economia compartilhada, do qual eles eram membros, convidando-os a participar do site do Exchange e jogar alguns jogos. Esses participantes foram notificados e eles receberiam um gift card da Amazon de 5 a 10 dólares com base no desempenho do jogo. Eles foram recompensados igualmente dependendo do número de jogos concluídos. Quando os participantes visitavam o site, eles eram solicitados a preencher um perfil para coletar suas informações demográficas e de contato. Uma vez que o perfil era terminado de completar o perfil, eles eram convidados a jogar o jogo de loteria de risco que tem a imagem abaixo demonstrando. O risco e o envolvimento na economia compartilhada foram medidos como parte de um estudo mais amplo que avaliou a relação entre a economia compartilhada e a confiança. Como as atitudes em relação ao risco são um fator potencial de confusão nas medidas de confiança, primeiro a gente mediu as atitudes dos participantes em relação ao risco usando o Risk Lottery Game. Esse estudo mais amplo do comportamento de confiança analisou o efeito dinâmico de mudança no engajamento na economia compartilhada sobre mudanças no comportamento de confiança. Dessa forma, o estudo acompanhou os participantes ao longo do tempo e mediu o risco e o comportamento de confiança após 3 períodos de exposição à economia compartilhada. Os participantes foram convidados a retornar ao site mais 2 vezes no próximo ano para jogar os jogos novamente e ganhar mais gift card da Amazon. Assim, a medição ela ocorreu em faixas em ondas 1, 2 e 3. Esse projeto ele não designa indivíduos para tratamento aleatoriamente, portanto, ele é comparável a um experimento de campo. O tratamento é representado pelo que chamamos de engajamento com a economia compartilhada. Assim, o engajamento é definido pelas interações que os indivíduos têm como membros dos sites que concordarem em participar do nosso estudo. Por exemplo, se o usuário do Home Exchange, entre os usuários do Home Exchange, o engajamento significa trocar casas entre esses períodos de análise. A natureza longitudinal do desenho desse estudo captura o efeito do engajamento usando cada indivíduo como seu próprio grupo de controle, ou seja, desenho dentro do próprio sujeito. No entanto, a falta de aleatoriedade impõe alguns limites severos à generalização fora dos locais que está sendo realizado esse estudo. Uma solução parcial para esse problema, a validade externa, foi convidar sites que ofereciam uma variedade de serviços de economia compartilhada. Por exemplo, além dos compartilhamentos domésticos oferecidos pelo Home Exchange, que foi mencionado anteriormente, outro site oferecia troca de roupas. Ao incluir uma variedade de sites, maximizamos a representatividade de nossos participantes na economia compartilhada. Analisando um pouco das estatísticas dos dados coletados dessa pesquisa realizada, grande parte da população que foi analisada tem idade média de 39,17 anos, como mostra essa tabela.
Além disso, os prestadores de serviço geralmente são mais velhos, de 35 a 54 anos, enquanto os consumidores geralmente são mais jovens, de 18 a 34 anos. Dentro da nossa pesquisa, 60% dos participantes são do sexo feminino e pouco mais da metade da população de participantes é do sexo feminino. Dos nossos participantes, 77% se identificaram como brancos e até onde sabemos não existem dados antes do nosso estudo sobre a composição racial étnica da população de uma, de uma economia compartilhada. A, a maioria dos nossos participantes, 46%, residia no oeste dos Estados Unidos, seguido pelo sul com 21% e nordeste com 20%. Falando um pouco da variável dependente desse estudo, o risco ele foi medido utilizando uma adaptação do jogo Risk Lottery Game do Holt and Larry. A rodada em que o participante passou da opção A, que é a menos arriscada, para a opção B, que é a mais arriscada, indica o limite de risco do participante. Então, quanto mais tarde o participante troca, maior é a sua aversão a risco. Essa versão ela foi adaptada de acordo com as necessidades desse estudo. Em particular, nós substituímos os ganhos em dólares por créditos em certificados de presente da Amazon e aumentamos os pagamentos em 100 vezes, a fim de aumentar os ganhos potenciais dos jogadores e, portanto, a retenção desses jogadores. Para realizar a medição na mudança de risco, nós usamos a diferença entre o valor no último período analisado e o anterior, como mostra essa fórmula em que são 3 faixas de tempo em que foi feito o estudo. Então, a mudança de risco nesse primeiro período o valor do risco no final da segunda etapa, menos da primeira etapa, e a mudança da segunda etapa para a terceira é a diferença entre o risco no final da terceira etapa menos o risco na segunda etapa. A aversão ao risco gira em torno de um valor neutro de 5 em todos esses períodos, conforme essa tabela demonstra. Alguns participantes nunca mudaram da opção de A para B, indicado por o valor de 11. Apesar da rodada final fornecer 100% de probabilidade de vitória na opção B. Foi utilizada essa métrica como verificação de atenção e removemos cerca de 22 participantes da nossa análise baseado nisso. A variação média do nível de participante no risco é positiva no primeiro período ao segundo, mas é negativa entre o segundo e o terceiro. Em outras palavras, os participantes que retornaram no segundo período eram mais aversos ao risco do que durante o primeiro período, mas essa aversão foi moderada no último período de análise. O envolvimento ele foi medido utilizando a frequência de uso. No início do primeiro período, foi solicitado aos participantes o número dos sites dos quais eles são membros. Foi perguntada a frequência de uso desses mesmos sites durante os outros 2 períodos. No início do estudo, a média de atividade da economia compartilhada é de 6 a 10 vezes no último ano, dentro de um intervalo de 0 a 5 vezes e mais de 30 vezes. No segundo e terceiro período de análise, a frequência média diminuiu para 0 a 5 vezes, desde o período anterior. Isso não é surpreendente, dado que o tempo entre os períodos foi inferior a um ano. A maioria dos participantes era membro de mais de uma organização de economia compartilhada e, portanto, possui vários valores para cada uma dessas variáveis. O número médio de organizações das quais eles eram membros no início do estudo, era de 4,06, com intervalo de 0 a 33 organizações, conforme essa tabela 5. Também coletamos outras medidas de participação, além da frequência de uso. Foi medida a duração média da associação do participante em todos os sites dos quais ele era membro. Também foi medida a duração média da participação dele nessas organizações, que no início do estudo era de 7 a 12 meses, fora de um intervalo de menos de um mês e mais de 12 meses. A satisfação média nas organizações no início do estudo foi de 4,07, com desvio padrão de 0,78, em intervalo de 1, que é muito satisfeito, a 5, muito satisfeito. A satisfação diminuiu ligeiramente no segundo período,
foi para 3,7 e no último período um pouquinho mais para 3,65. A pergunta sobre o sentimento de pertencer à comunidade de cada organização foi feita apenas no segundo e no terceiro período do estudo e, portanto, as respostas variam apenas durante o período final do estudo. O senso médio de comunidade permanece estável no segundo período até o terceiro período, que é onde vai de 0,45 a 0,46, com desvio padrão de 0,38. Dada a natureza da variável dependente, a aversão ao risco, como valor de contagem, nós testamos a hipótese 1 utilizando regressão binomial negativa. Houveram algumas complicações no teste da segunda hipótese por causa da taxa de atrito entre os períodos de análise. No primeiro período, 514 participantes completaram o jogo de loteria de risco, 86% do nosso valor da amostragem inicial. No segundo período, 199 participantes completaram esse jogo, dando uma retenção geral de 39%. No final do último período, foram 139 participantes que completaram esse jogo, dando uma retenção geral de 27%. A taxa de atrito representa um grande desafio para testar o impacto do engajamento nas mudanças de atitude de risco, uma vez que o abandono do estudo pode estar relacionado ao engajamento. A evidência preliminar dessa correlação está nessa tabela demonstrada. A mudança no nível do participante na frequência, satisfação e comunidade ao longo do tempo é negativa em média. Do primeiro período ao segundo, a frequência do participante diminui em 0,15, em média. A satisfação diminui em 0,14. Do segundo ao terceiro período, a frequência aumenta levemente em 0,05 unidades e a satisfação diminui levemente em 0,01. O senso de pertencer a uma comunidade permanece constante entre os dois períodos, entre o segundo e o terceiro. De fato, entre os participantes que retornaram ao segundo período e os que desistiram, a satisfação média e a duração da participação foram significativamente diferentes. Os que desistiram tiveram menor participação e maior satisfação do que os participantes que retornaram ao segundo período. O mesmo ocorreu com o perfil dos desistentes entre o segundo e o terceiro período. Nós abordamos esse viés de seleção utilizando pesos. Em particular, construímos pesos que randomizam a probabilidade de existência entre os períodos em relação às características observadas pelos participantes. Formalmente, essa relação é dada por essa forma, onde C o valor de C significa se o participante desistiu entre os períodos, onde 0 é não e 1 é sim, e L é igual ao conjunto das nossas variáveis independentes medidas no início do período. Esse esquema de ponderação ele randomiza a probabilidade de um participante desistir do estudo em relação às características conhecidas, que é a variável L. A seleção permanece, mas não o viés. Dessa forma, nós estimamos o valor de W utilizando o modelo e aplicamos as probabilidades previstas em uma regressão ponderada para mudanças nas atitudes de risco. Como o número de participantes que retornaram ao nosso site para reproduzir o último período era muito baixo, foi excluído esse terceiro período da nossa análise. Falando um pouco agora dos resultados de toda essa análise do estudo, nós temos que as variáveis demográficas de idade, sexo feminino e branco não têm relação estatisticamente significante com a aversão ao risco no primeiro período, como pode-se verificar aqui na tabela número 7. O principal efeito da frequência está positivamente correlacionado com a aversão a risco. Isso significa que para cada unidade de aumento de frequência, mantendo todo o resto constante, a aversão ao risco aumentará em 0,3 constantes de log. O principal efeito da satisfação também está positivamente correlacionado com a aversão a risco. Ambos os efeitos são apenas marginalmente significativos, o valor P é menor do que 0,1. No entanto, a interação entre frequência e satisfação está negativamente correlacionada com a aversão ao risco. Dado altos níveis de frequência e satisfação, a aversão ao risco vai diminuir em 0,09 contagens de log. A tabela 7 sugere uma imagem complexa da relação entre risco e engajamento. Embora os efeitos gerais da frequência e satisfação nas atitudes de risco sejam estatisticamente fracos, a interação é significativa.
Essa relação mais complexa entre as três variáveis é mostrada na figura a seguir. Essa figura ela mostra os efeitos médios estimados para níveis baixos e altos de satisfação e frequência nas atitudes de risco. O que a figura mostra é que o envolvimento se correlaciona significativamente com as atitudes de risco, dependendo do nível de satisfação que os participantes experimentam numa economia compartilhada. Curiosamente, a tabela 7 também mostra que o número de associações ao site e a duração média da associação estão positivamente correlacionados com a aversão a risco e são estatisticamente significativos. O papel da satisfação na explicação do efeito da frequência sugere uma possível existência de uma relação entre atitudes de risco, níveis de satisfação e frequência de uso que operam conforme ilustrado nessa figura. O fato de que a satisfação e frequência se correlacionam com atitudes de risco apenas por meio de sua interação é capturado pela ausência de qualquer seta dos dois fatores para a atitude de risco. Pode observar que essa representação é uma conceitualização dos achados empíricos, porque nós destacamos apenas variáveis de interesse e não o modelo completo estimado. O que essa figura indica é a existência potencial de um relacionamento dinâmico entre atitudes e experiência de risco. A variável satisfação captura a dinâmica potencial de como as atitudes de risco mudam com a experiência e é consistente com a segunda hipótese. Para aprofundar a análise de que atitudes de risco mudam de acordo com o modelo conceitual apresentado nessa figura e testar a segunda hipótese, nós focalizamos a análise nos subconjuntos de participantes que retornaram ao nosso site no segundo período. Em particular, a tabela número 8 mostra a regressão ponderada dos resultados para mudança nas respostas dos participantes no primeiro e no segundo período. A variável dependente aqui é a diferença entre as pontuações de risco, como na equação 1. Após o ajuste para o viés de seleção baseado em atrito, os resultados padronizados mostram que o aumento positivo na aversão ao risco está significativamente correlacionado com a frequência de uso no segundo período e com o fato de ser mulher. Decidimos usar a frequência de uso no segundo período em vez da diferença de uso entre os dois outros períodos, porque, dado o intervalo de tempo entre esses dois, a mudança na frequência de uso eram muito marginais. O que essa tabela 8 está indicando é que o uso frequente dos locais dos sites de economia compartilhada aumenta a aversão ao risco entre os participantes. Enquanto está alinhado com o resultado da tabela 7, esse achado ele é surpreendente, porque não parece ser mediado pelos níveis de satisfação da maneira mostrada na figura 3. De fato, a diferença nos níveis de satisfação entre os dois períodos não é estatisticamente significante e a sua interação com a frequência no segundo período. Considerando que a mudança na satisfação entre os dois primeiros períodos é uma média pequena, é provável que a falta de um efeito significativo seja devida ao baixo número de sujeitos incluídos em nosso estudo. Isso é indiretamente confirmado por uma rápida olhada em média simples. Para participantes que experimentaram uma mudança positiva na satisfação entre as duas ondas, entre esses dois períodos, a aversão ao risco diminui 1,3 pontos em média, enquanto para aqueles que experimentaram uma mudança negativa na média de satisfação, a aversão ao risco não mudou. Curiosamente, a falta de mudança na satisfação entre esses dois períodos foi associada ao aumento de 0,48 na aversão, sugerindo um tipo de efeito de maturação criado pelo tempo. Assim, embora as médias pareçam sugerir a existência de um efeito dinâmico criado por níveis de satisfação nas atitudes de risco, menos sujeitos nessa parte da nossa análise e o ruído associado ao experimento de campo torna o teste formal da segunda hipótese estatisticamente insignificante. O risco é um fator importante que molda o envolvimento numa economia compartilhada. Alguns argumentaram que a atitude de risco representa uma barreira fundamental que limita a expansão desse fenômeno. De fato, a nossa análise confirma a correlação entre risco e nível de engajamento. No entanto, foi possível descobrir que os níveis de engajamento afetam as atitudes de risco apenas em suas interações com os níveis de satisfação. Em média, altos níveis de uso e satisfação reduzem a aversão ao risco. Essa descoberta fornece suporte à ideia de que atitudes de risco não são crenças estáticas, mas são construções dinâmicas sujeitas a alterações.
exploramos ainda a existência de um potencial nexo de causalidade entre mudanças na satisfação e mudanças na aversão ao risco. Embora a média simples pareça indicar que a satisfação desempenha um papel na explicação de mudanças nas atitudes de risco, não encontramos suporte estático para essa hipótese. No entanto, esse artigo mostra as limitações de uma perspectiva estática de como as atitudes de risco se relacionam com a participação numa economia compartilhada. A qualidade dos serviços acessados nessa economia ou dos bens trocados pelos sites afeta as atitudes de risco. Experiências positivas parecem associadas a menor aversão ao risco. Se essa associação pode ser interpretada em termos causais, é uma questão que exige uma coleta maior de dados. O que esse artigo fornece é uma base científica para apoiar o uso de experimentos de campo para o estudo de interações na economia compartilhada, ou seja, interações mediadas pela tecnologia.